Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, nós temos a grata alegria de saber quem é o Senhor, porque o Senhor nos revela isso através da sua santa e poderosa palavra. A palavra do Senhor para nós é uma fonte tão preciosa, tão maravilhosa. Ela nos traz a direção, nos traz força, ela nos renova. Ela faz a gente acreditar não só no Senhor, mas através dela nós passamos a acreditar naquilo que o Senhor acredita. Nós passamos a acreditar mais em nós mesmos, que o nosso amanhã pode ser melhor do que o hoje, que a nossa vida, Senhor, pode ser do molde que Jesus falou, vida e vida com abundância. Nós cremos que a palavra do Senhor é a chave para a transformação de qualquer história. E aqui estamos nós mais uma vez diante dela, fazendo uso dela. E precisamos tanto que através do teu Santo Espírito isso seja revelado de forma clara a cada um de nós. Ah, meu Pai, nós já lemos tanto esse texto, já ouvimos muitas mensagens com base nesse texto, mas nós sabemos que hoje o Senhor quer tratar de nós mais uma vez, se utilizando desse texto. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí, irmãos. Marcos vai falar sobre isso, Lucas também dá uma pincelada nessa história. É uma história muito conhecida nossa, né? A gente faz questão de até falar com pessoas usando esse texto como um argumento para que elas acreditem que dá para vencer as tempestades da vida. A gente costuma dizer para as pessoas: olha, se Jesus disse que vai chegar do outro lado, então não importa a tempestade que vai se levantar no meio. A gente diz isso. São coisas que ficaram gravadas na nossa mente e no nosso coração acerca desse texto, e é verdade, é verdade. E naquele dia, Marcos começa dizendo assim: e naquele dia, qual dia? Aquele dia. Qual dia esse? Um dia em que eles estavam fazendo aquilo que costumeiramente faziam. O quê? Estavam aos pés de Jesus, aprendendo com ele. Já estavam fazendo isso há aproximadamente 3 anos. Então, dentro daquele tempo, daquele espaço de tempo, de 3 anos a 3 anos e meio, eles estavam aprendendo sempre com Jesus. Jesus não pegou férias, não, Jesus estava ensinando todos os dias. Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Jesus cruzava o lago para um lado, voltava, transformava, curava, mas também ensinava, e ensinava muito. E naquele dia, é o último dia em que Jesus está no seu sermão falando sobre fé, e ele fica 3 dias falando sobre fé, e esse dia aqui é o último dia daquela ministração naquele lugar. O lado de cá, de Cafarnaum, Jesus estava ali ensinando sobre fé, e aí chega um momento em que Jesus levanta a voz, e vai dizer para aqueles que andavam com ele: passemos para o outro lado. Jesus não falou isso para a multidão. Jesus falou isso para um grupo seleto. Que grupo? O grupo que deixou tudo para seguir a ele. Um grupo que abriu mão da própria vida para estar junto dele o tempo todo. Os discípulos, gente. Jesus olha para esse grupo, que era um grupo seleto, não para a multidão toda,
e diz: vamos para o outro lado, passemos, ou não, ele não falou passem, passemos para o outro lado. Em algumas traduções, vamos para a outra margem. Então, só nessa frase de Jesus, passemos para o outro lado, tem duas promessas. Tem duas garantias aqui, gente, que sai da boca daquele que não pode mentir, nunca mentiu. Tem o passemos, ou vamos, ele está dizendo, vou junto. Então ele está dizendo o seguinte, ó, aconteça o que acontecer, eu estarei junto, nós iremos, passemos, nós vamos, eu estarei com vocês. Jesus não vai falar nada sobre o que vai acontecer no meio, e nem precisa. E daí se vai acontecer alguma coisa na próxima esquina? E daí se o governo vai mudar? E daí se uma crise chegar? E daí se alguma coisa acontecer? Há uma garantia aqui nessa frase, há uma promessa que para nós, promessa é garantia, amém, irmãos? Para nós promessa é garantia, e há aqui uma garantia, olha, eu vou junto, eu não vou te soltar, eu não vou jogar você, não, eu não quero que você vá para que eu fique, não, passemos. Ele está dizendo que vai junto, ele está dizendo que ele quer estar junto, ele está dizendo que ele quer estar com eles, ele quer essa companhia, ele quer, mais uma vez, estar do lado desse grupo seleto. Se passemos, para quem ouve aquele negócio ali, é algo muito bom, porque quando Jesus diz, ó, passemos para o outro lado, Jesus está dizendo, olha, eu quero continuar com vocês, eu quero estar junto de vocês, eu não quero sair de perto de vocês, eu não quero deixar vocês em nenhum momento, vamos junto, eu quero estar junto, eu estarei do lado de vocês, eu gosto, eu quero, e eu preciso estar do lado de vocês. E a segunda promessa na mesma frase, para o outro lado, na Bíblia, na linguagem de hoje, para outra margem. Ou seja, a gente tem um lugar para chegar, tem um lugar preparado para nós, nós vamos chegar lá. Para onde? Ele não diz para eles, olha, nós vamos em tal cidade, assim, assim, no endereço tal. Não, ele só está dizendo, ó, nós vamos para o outro lado, para outra margem. Ou seja, existe um lugar onde nós iremos chegar. E se existe esse lugar onde nós iremos chegar, é porque esse lugar já está preparado para a nossa chegada. Tem um lugar preparado para a minha chegada. Se tem um lugar preparado para a minha chegada, e se ele está dizendo que vai junto, o que eu preciso fazer? Descansar, rapaz. Eu descanso. E por que eu descanso? Porque ele acabou de me dizer que ele vai comigo e que tem um lugar de chegada, tem um lugar que ele me garantiu que nós vamos chegar, e ele garante com a própria presença, porque ele está dizendo que vai. O que eu faço então? Antes de chegar, descanso. Eu posso descansar, porque eu vou chegar. Está difícil, você vai chegar. Alguém vai tentar impedir, mas você vai chegar. Vai ter luta, mas você vai chegar. Descansa, porque você vai chegar. Mas vai ser complicado, mas ei, para, descansa, porque se ele falou que vai, e se ele já disse que tem um lugar de chegada, então vai dar certo. Passemos para o outro lado. Eles vão atravessar o quê? A gente chama de mar, mas não é mar, é um lago. Nunca foi mar, é um lago. Porque é muito grande, chamam de mar, mas não é um mar. O que separa Jesus daquele lugar ali onde eles estão, do outro lado que é a margem, é um lago, não é um mar. É o lago. E nesse lago é que o barco está. Lago. Se eu disser assim para você, vamos tomar um banho de mar no Farol, você vai lembrar de quê? Onda. É ou não é?
onda alta, rapaz. Você vai lembrar de umas cacetadas que você já levou. Vai lembrar de uns caldos que tu já tomou, de uns caixotes, né? Como a gente costuma dizer lá. Que você ficou todo tolado de areia. Você vai lembrar daquela vergonha que você passou, que o caixote foi tão forte que o seu short saiu. Né, menina? Você vai lembrar que saiu todo ralado e o pessoal ainda zoando, apontando o dedo. Olha lá. Ainda bem que naquela época não tinha esse negócio aqui. Que se tivesse, você ia estar famoso. Mas a gente lembra dessas coisas. Quando a gente pensa em mar. Aí se a gente fala assim, ó, mas vamos lá vamos lá para Faraózinho. Ih, Faraózinho complicou mais ainda. É o pedaço dos surfistas. A onda lá é maior. Não é? Lá é mais raso e a onda é maior e quebra lá fora. A gente lembra de onda, de mar. Vamos para Gruçaí, também tem onda. Vamos para Atafona, vou nada, destrói até casa, que dirá eu. Tem onda. Por quê? Porque quando a gente fala mar, a gente lembra de ondas, sim ou não? Mas e lago? Se eu disser assim para você, ó, vontade que eu estou hoje é de pegar uma água de coco, uma cadeira de praia e sentar na beira de um lago, você vai pensar em quê? Calmaria, é ou não é? Quando a gente pensa lago, é um negócio tranquilo, missionário. Lago não tem onda. Lago no máximo que tem a marolinha da altura do meu palmo aqui, ó. Marolinha que fica aquele barulhinho da água indo e vindo. Dá vontade de você botar a cadeira dentro d'água e ficar ali com os pés de molho, né? E só olhar para trás e falar assim, traz aqui um pedacinho de carne para mim, porque é calmaria. Lago remete a nossa mente a um lugar calmo, Então se você me chamar para ir para um lago, eu jamais vou imaginar que eu vou ter que enfrentar a onda grande. Quando você me chama para ir para um lago, eu penso, rapaz, vou tomar banho, vou boiar, vou ficar lá de boa, não vou sair ralado, sujo de areia, eu vou sair tranquilo do lago, porque lago é lugar calmo. Aí olha aqui o que aconteceu. Eles entram, e se entram no barco, olha o que o texto vai dizer, olha, e eles, deixando a multidão, em algumas traduções, despedindo a multidão, levaram ele consigo no barco. Primeiro, para ir mais longe com Jesus, eu preciso entender que eu preciso despedir-me de algumas pessoas. Por quê? Porque esse chamado de Jesus aqui para ir mais longe, não foi para todo mundo. Esse chamado de Jesus aqui de ir mais longe, era só para quem estava mais preparado. Tem muita gente que ainda não chegou longe, que está achando que dá para levar a galera. Está achando que dá para levar todo mundo que quer levar. Isso aqui não é para quem quer. Isso aqui é para quem Jesus direcionou a palavra, passemos. E não foi para a multidão que ele disse isso, foi para um grupo seleto, um grupo que abriu mão de coisas que multidão nunca abriu. Porque quem não abre mão do que a gente abre, não vai chegar longe como a gente chega. Passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, despediram a multidão. Multidão dá aplausos, multidão dá like, multidão dá compartilhamento, gente, multidão dá comentário na foto, multidão dá engajamento. Aí eles vão ter que deixar o aplauso da multidão, os olhares da multidão, sabe? Eles vão ter que deixar isso que envaidece, para seguir em frente só com Ele. Só com Ele. E o que é isso? Mais uma vez eles vão ter que mostrar que para ir mais longe com Jesus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Deixando a multidão. Porque você não vai chegar onde Jesus quer te levar, querendo levar com você quem Jesus não disse que não é para ir. Não adianta você querer pegar gente que ainda não está preparado, ou que Jesus ainda não chamou, colocar dentro do seu barco e forçar uma barra para ir com ele. Tem que ter maturidade para entender
que se quer chegar mais longe, tem que deixar, sair de algumas mesas, sair de alguns grupos do WhatsApp, deixar de seguir algumas pessoas no Instagram, tem que deixar, deixando a multidão. Que multidão? A multidão que não vai, que se não vai para onde Jesus chamou, e se Jesus me chamou, eu deixo quem não vai, e vou com quem me chamou. Para de querer ficar atrás com quem fica. Está mais do que na hora de aceitar o que Jesus está te chamando há muito tempo. O quê? Chegar mais longe com quem chega. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Vamos montar isso aqui, essa imagem na nossa cabeça? Jesus chama e diz assim, ó, passemos para o outro lado. Só que Jesus não precisa de barco para chegar do outro lado, não. Uma outra feita ele foi caminhando sobre as águas, não foi? Jesus não precisa de barco para chegar do outro lado. Mas os discípulos precisam. Aí eles despedem a multidão, olham para o barco, e eles precisam desse barco para chegar do outro lado. Mas eles sabem que para chegar do outro lado, eles não precisam só do barco, eles precisam de Jesus. Aí eles pegam Jesus e eles o levaram consigo, assim como estava. Imagina o seguinte, lá está Jesus, espera aí um bocadinho, o Senhor vai com a gente. Segura na mão de Jesus e vem, Senhor, entra aqui no barco. Ou seja, se o Senhor não for, não adianta a gente ter barco. Se o Senhor não for, a gente não sabe nem que direção tomar. Se o Senhor não for, a gente não sabe nem aonde que a gente vai parar. Então entra aqui nesse barco, entra no barco. E Jesus, quando entra no barco, Jesus vai para um lugar dentro do barco. Para onde? Para a popa do barco. E a popa do barco é onde está o leme. E o que é o leme? É o que dá a direção. Porque sem Jesus no barco, você até começa, mas você não sabe nem que direção você toma na tua vida. Sem Jesus no barco, seu casamento até começa, mas daqui a pouquinho perde o rumo e perde a direção. Agora, com Jesus no barco, ele vai ficar no lugar onde dá a direção para o teu barco. Colocam Jesus no barco, porque sem Jesus não dá. E agora? E agora eles vão começar o que? A remar. Eles não estão remando perto do lugar que Jesus está. Eles foram para outra parte do barco, mais à frente. E Jesus está lá, onde fica o leme. E Jesus pega uma almofada, encosta a cabeça nessa almofada e adormece. Ele adormeceu com a cabeça sobre uma almofada. No meio do lago. No meio do quê, gente? Lago. Está tudo calmo, é lago. Está tudo tranquilo, é lago. Mas e quando o nosso lago fica agitado? Sabe aquele casamento que estava tudo tranquilo? E de repente... seu emprego estava tudo tranquilo. É um lago, tranquilidade. Você está acostumado com essa tranquilidade. A gente se acostuma com a tranquilidade, gente. A gente se acostuma com águas tranquilas. E não é difícil se acostumar com tranquilidade. Não é difícil se acostumar com águas tranquilas. Não é difícil se acostumar com um lar em harmonia, um casamento bom. Início de casamento é meu pipiozinho para lá, minha frozinha para cá, é apelidinho, delicadinho. É tranquilo. Esse começo está no lago, está tudo calmo, tá uma brisazinha soprando que é até gostosa, uma calmaria. Quase não precisa fazer muita força, vai fluindo o barco. Aí de repente, em um lugar em que não é para ter tempestade, levanta uma tempestade. De repente nessa casa onde estava tudo tão calmo, surge um vento contrário. Nesse casamento onde estava mó lago, seu casamento estava um lago, tranquilo, calmo, meu amor para lá e para cá o tempo todo. Manteiguinha no biscoito, tudo fluindo, tudo tão bonito. De repente um vento contrário pega você.
estava tudo tão bem entre você e seu filho, estava tudo tão bem na sua saúde, de repente um vento contrário. Estava tudo também na sua finança, empregado, bem empregado, com as contas em dia, o orçamento na estica ali, mas tudo bem, com as contas em dia. Aí de repente, demissão. Que isso? É a tempestade no lago. Lago não é para ter vento forte, lago não é para ter onda, mas tem hora que o lago da vida está parecendo o mar do Farol. A gente está acostumado com o lago e de repente a gente para e pensa, espera aí, isso aqui está parecendo um farolzinho, onda quebrando na minha cabeça, está estranho isso aqui, está ficando diferente isso aqui, esse vento não está normal, a força dessa água não está normal, esse barco não estava balançando, agora está balançando muito, está meio agitado o negócio, a gente quase não está conseguindo mais parar, está ficando estranho. A coisa começa a ficar estranha e eles não procuram Jesus lá atrás para perguntar o que está acontecendo. A coisa começa a ficar diferente, sabe? Ficou diferente. O lago que estava calmo o barco agora está balançando. E quando começa a ficar diferente, ao invés deles irem até Jesus e falar, Jesus, tem alguma coisa errada, tem um negócio estranho, eles não vão até Jesus. Porque a coisa está começando a ficar estranha, mas eles ainda julgam ter o controle. Não está mais como antes, mas eles acham que eles ainda dão conta. Está estranho, está diferente. Está um vento contrário soprando, mas por enquanto a gente dá conta. Então deixa ele lá. A gente não vai até ele. Que a gente julga que está com o remo na mão e remando a gente vai conseguir. A gente está fazendo o que a gente sabe, então fazendo o que a gente sabe, a gente vai dar conta disso que a gente nem sabe o que é. Quem disse isso? Quem disse que você é tão bom assim sozinho para aguentar as tempestades que o seu casamento passa? Quem disse que a sua família suporta uma tempestade dentro de um lago que era tão tranquilo? Quem diz que você consegue tirar de letra um rebuliço que acontece na vida do seu filho? Quem disse? Quem disse que você consegue tirar de letra com facilidade, com a força do seu braço ou com a sua inteligência, esse problemão todo que se levantou no seu trabalho, na sua vida financeira? Você estava acostumado com calmaria, você estava acostumado com aguinha de lagoa, você não está acostumado a vencer essa tempestade aí. Chama ele logo. Mas eles estão lá remando. Aí o vento vai ficando cada vez mais forte, o que vai fazer com que as ondas fiquem cada vez mais altas. E entenda uma coisa, irmão, água tinha para todo quanto é lado. Era um lago, não era? Então tinha muita água, repita, muita água. Só que água do lado de fora está tranquilo. O problema é quando começa a entrar o que não devia estar do lado de dentro. Quando a água começou a entrar no barco, aí a coisa complicou. Por quê? Porque o que devia ficar do lado de fora começou a ganhar espaço do lado de dentro. E se a gente não dá um jeito para pegar isso que entrou e jogar para fora logo, se isso continuar entrando, se o que não devia entrar continuar entrando, a gente acaba afundando. Você está entendendo ou não? Se continuar com essa briga, vai acabar afundando. Se continuar com essa frieza, vai acabar afundando. Isso não era para ter entrado. Se começar essa discórdia, vai acabar afundando. Não era para deixar isso aí entrar. Luta a gente sabe que tem, problema tem para tudo quanto é lado. Mas dentro do meu barco, eu tenho que cuidar para que isso não entre. Se o problema entra, aí que é o problema. Que enquanto está do lado de fora, não me afeta do lado de dentro. Mas se eu permitir que o que está fora entre e não faça nada para que aquilo que entrou saia, vai entrar mais. Vai entrar mais, vai ter mais ofensa,
vai ter mais problema, vai ter mais intriga no trabalho, vai ter mais insônia, vai ter mais vontade de morrer, e uma hora, se não tomar jeito, esse barco afunda, gente. Mas era um lago. Mas o lago está diferente. E a gente tem que ter discernimento para entender que o lago agora está diferente. A gente não pode fazer vista grossa. A gente tem que reconhecer, está diferente. Mas isso aqui eu sempre dominei, mas agora está diferente, Mas eu sempre passei por aqui, eu sempre fiz assim, mas agora está diferente. Eu preciso ter discernimento e coragem de reconhecer: isso aqui está estranho. Está estranho. Os discípulos estão remando, mas quanto mais eles remam, mais água entra no barco, porque chega uma hora que não é com aquilo que a gente sabe, não é com aquilo que a gente pode, é com aquilo que só Ele pode. Não adianta você tentar conversar pela milésima vez, não adianta gritar, não adianta ameaçar bater, não adianta dizer vou embora, vou sumir, não adianta. Não é na sua força, não é com aquilo que você sempre fez. Por quê? Porque o lago está estranho. Tem alguma coisa que não está batendo, está diferente. E não dá para vencer uma coisa diferente com as mesmas ferramentas que eu usava quando não estava assim. E agora? E agora Jesus está dormindo. Está dormindo. Onde? Lá atrás. No lugar que tem um leme, a direção. Jesus está dormindo, será? Ou será que são os discípulos que ainda não acordaram? Será que é mesmo Jesus que está dormindo? Ou será que são esses discípulos que ouviram Jesus falar sobre fé 3 dias e ainda não acordaram? Acordaram para quê? Que estava na hora deles colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam. Será que é Jesus que está demorando? Ou é você que ainda não acordou? Acordou para quê? Para colocar em prática lá aquilo que aprendeu aqui. Colocar em prática na sua vida profissional, no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, lá naquele ambiente de parentela. Será que é você que está dormindo? Mas Jesus está ali. Jesus está dormindo, mas está no lugar da direção. E os discípulos estão acordados, apavorados, pensando, vamos morrer. Aí o que acontece no texto? Olha o que acontece no texto. A Bíblia vai dizer que quando eles saem, haviam outros barquinhos. Repita comigo, outros barquinhos. Tem gente seguindo você, rapaz. Tem gente de olho no seu exemplo. Tem gente seguindo os seus passos. Muitos deles não dão um braço a torcer, mas não sai do seu feed. Muitos deles não têm capacidade de reconhecer, mas vive lá vendo o que você posta, quer saber como está a sua fé, quer saber como está a tua vida. Por quê? Porque você de pé tem sido exemplo para que outros se levantem. Então tinha outros barquinhos com eles. Só que é o seguinte, nos outros barquinhos Jesus não está. No barco dele Jesus está. Apóstolo, mas e daí? E daí que eles têm a responsabilidade de fazer essa tempestade passar logo. Por quê? Ou eu me posiciono para que essa tempestade passe, ou tem gente que está vindo depois de mim que vai acabar não aguentando. É por isso que tem filho que não aguenta. Por quê? Porque o pai está no meio do olho do furacão e não se posiciona. Você já parou para pensar que se você não vencer logo essa tempestade vai acabar fazendo o barquinho do seu filho afundar? Você já parou para pensar que tem gente vindo atrás de você, e porque você está trilhando esse caminho aí, acabou sendo alcançado por uma tempestade, mas a responsabilidade dessa tempestade acabar é no seu barco? Ou você dá um jeito nisso, ou então seu filho não vem para cá, ou você resolve a sua vida, ou então seus filhos vão duvidar do Jesus que você disse que está no teu barco.
Ou você apluma logo, encontra logo um ponto de equilíbrio para a sua vida, ou então quem fica olhando para você vai dizer: ué, está na igreja e a vida não muda? Ou seja, olha lá, Jesus está no barco dele e o barco está afundando. Então a responsabilidade é minha, é do meu barco. O meu barco está na frente. E se o meu barco está na frente, eu preciso me posicionar para que essa tempestade passe. Por quê? Porque aí quem está vindo atrás vai dizer: olha lá, ó, com Jesus no barco, o barco não afunda. Com Jesus no casamento dos meus pais, o casamento dos meus pais ficou uma bênção. Quem está comigo para dar glória a Deus aí? Então desculpa, eu não vim aqui tirar de você a responsabilidade de colocar em Jesus, não. Eu vim aqui dizer para você o seguinte: ó, apluma a tua vida, resolva logo essas suas tempestades, dá um jeito logo nessa tua casa, nessa tua vida, dá um jeito na sua finança, dá um jeito no seu casamento, dá um jeito no seu trabalho, na sua vida profissional, dá um jeito, porque está vindo gente atrás olhando para o teu barco. E os discípulos agora, apavorados. Aí olha o que o texto vai dizer. Os discípulos, Velber, apavorados que estão, e sem conseguir por eles só dar conta da tempestade, impossível mesmo, eles vão até Jesus, se aproximaram de Jesus. Pega essa, olha, se aproximaram de Jesus. Fala, igreja, se aproximaram. E o que é isso? Quer dizer então que é possível estar dentro do mesmo barco, mas estar distante dele. Aí eu vou falar. Ela disse: prega hoje. Eu falei: prego, mas eu vou falar tudo então. Prego, mas eu vou falar tudo. Por quê? Porque os discípulos estão dentro do mesmo barco, mas estão distante dele. É por isso que estão pensando que vai morrer. É por isso que está lá desesperado: ah, não vou morrer, não vou morrer. É por isso que já estão cansados de tanto remar e não estão conseguindo. É por isso que por mais que eles estejam se esforçando, a água continua entrando no barco. O que não era para entrar, continua entrando. Porque eles estão dentro do mesmo barco que Jesus está, mas eles não se aproximaram de Jesus ainda. Deixa eu te contar um segredo. Pergunta para mim qual? Não adianta estar dentro da igreja, mas distante de Jesus. Eu estou na igreja, você numa ponta e Jesus na outra, né? Eu estou na igreja, mas está distante do altar, porque o altar é o lugar da direção, e é o lugar onde Jesus está. Mas eu estou na igreja, não falta um culto. Mas quando a direção não é a que você gosta, faz biquinho e diz: eu acho que o meu tempo aqui acabou. Então pula do barco, infeliz. Quer pular do barco? A tempestade está forte. Eu acho que dá uma conversa fiada, né? Quando vem uma direção, que é a direção que a pessoa não quer, eu acho que o meu tempo aqui acabou. Pula do barco, então vai nadando para ver se aguenta. Tem gente que está dentro do mesmo barco que ele, mas está distante dele, Bruno. Está distante dele. Aí chora, perece, fica preocupado, diz: eu vou morrer, o que está acontecendo? Jesus não está fazendo nada, Jesus está dormindo. Olha o que acontece com quem está no mesmo lugar, mas distante. No mesmo lugar, mas afastado dele. Aí olha o que o texto vai dizer. Que quando os discípulos se aproximaram de Jesus, eles falam com Jesus. O barulho do vento não acordou Jesus, não. O barulho do vento não fez Jesus levantar. A onda batendo no barco não fez Jesus levantar. Mas quando os discípulos se aproximaram e falaram com ele, Jesus se colocou de pé. Apóstolo, por que Jesus não se colocou de pé no barco da minha vida ainda? É porque você está distante dele, dentro desse barco. Se aproxima dele, fala com ele, porque essa tempestade não faz ele levantar, não. O que faz ele levantar é a voz de quem reconhece que precisa dele. O que faz Jesus levantar é a aproximação de quem reconhece que precisa dele e a voz dessa pessoa. Porque dessa tempestade ele já sabia muito antes que você.
Muito antes de você ser alcançado por essa tempestade, ele já sabia dela. E fez o quê? Foi lá e deitou. E agora os discípulos estão apavorados, descontrolados. Se aproximam dele e vão dizer: Senhor, não se te dá que pereçamos, Senhor. Jesus repreende o vento, acalma o mar. Aí olha para eles e diz assim: ó, por que estáis tão temerosos? Gente, ou seja, está com medo por quê? Por que vocês estão com medo? Sabe por que Jesus perguntou isso? Pergunta por quê? Porque eles se esqueceram muito rápido da conversa da praia. Gente, eles se esqueceram muito rápido da conversa da praia. E qual foi a conversa da praia? Passemos para o outro lado. Eu vou com vocês e já tem um lugar de chegada. Eles esqueceram rapidinho. A gente esquece da promessa quando é alcançado pela tempestade. A gente esquece daquilo que Deus nos prometeu quando aparece uma enfermidade, quando vem um desemprego, quando vem um problema no casamento, quando vem uma dificuldade com o filho. A gente tem maior dificuldade de lembrar da palavra que a gente ouviu no último culto, né? Você lembra da ofensa que você recebeu, mas você não lembra da promessa que Ele te fez. Não se te dá que pereçamos. Eles foram até Jesus. Por quê? Porque tem tempestade que vem, é para ensinar a gente a não ficar distante dele. Você sabia que tem tempestade que acontece na vida de crente? Agora eu não estou falando para quem está lá fora, longe de Deus, não. Por que muitas tempestades acontecem na vida de crente? É para ensinar a gente a não ficar só dentro da igreja. É para ensinar a gente a ficar nos pés dele. Irmãos, os discípulos estão tentando enfrentar a tempestade remando. E sabe como que Jesus está enfrentando a tempestade? Pergunta como? Descansando. Enquanto eles estão apavorados e remando, Jesus está lá atrás com a cabeça no travesseiro e descansando. Olha o jeito que um e outro está enfrentando a mesma tempestade. E por que Jesus está descansando? Porque lá atrás já houve uma palavra liberada. Passemos para o outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Ei, descansa, você vai chegar do outro lado. Onde é que eu consigo descansar? No meio da tempestade? Só no lugar onde Jesus está. Por quê? Porque tem água entrando no barco, mas Jesus está com a cabeça em cima de almofada. Sinal que a almofada não molhou com a água que entrou no barco. Então só tem um lugar que a gente consegue descansar no meio de uma tempestade. Onde é? No lugar onde Jesus está. Essa luta com seu filho foi para você entender que não é só estar na igreja, mas distante de Jesus. Você está no barco, mas tem que se aproximar dele. Essa enfermidade, sabe? Esse problema no trabalho, esse desemprego aí, ó. Essa guerra financeira, e você diz: mas eu sou fiel, mas está passando por uma guerra. O que é isso? É Jesus dizendo assim para você, ó: se aproxima de mim, fala comigo, fica aqui onde eu estou. Não se conforme em estar dentro do mesmo barco que eu estou, mas afastado de mim não. Há quanto tempo você não ora aos pés? Há quanto tempo você não levanta de madrugada para chorar com Ele? Há quanto tempo você não acorda com gratidão, não dorme com gratidão? Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo você não entrega para Deus uma adoração que seja para Ele e não para o seu ego? Como assim? Que tem umas músicas que a gente canta que não é para Deus, é para o nosso ego. Deus vai fazer aqui, porque Deus vai me levantar, porque Deus vai me abençoar, porque é para o nosso ego. Estou falando de adoração a Ele. Eu estou falando de não estar afastado dele. Não é colocar uma plaquinha aqui no peito dizendo: sou crente, sou da Semeando Amor. Eu sou da Semeando Amor, mas eu estou mais gelado no final de semana, mas eu sou da Semeando Amor. Então você pode ser na igreja Semeando Amor, mas aos pés de Jesus você não está. Você não está aos pés de Jesus. Não, mas eu estou na igreja Semeando Amor, mas eu assisto umas pornografias lá. Você está na igreja, né? Mas você não está nos pés de Jesus.
Você está dentro do mesmo ambiente, mas você está afastado dele. Eu estou pregando e falando sobre pessoas afastadas dentro da casa dele. Sabe, é como dentro de uma casa onde está lá o pai e o filho, mas eles nem se encontram, porque cada um está em um canto da casa, cada um está em uma ponta, nem se encontram, moram dentro da mesma casa e nem se veem, não desfrutam do cheiro do outro, da voz do outro, da presença do outro, muito menos do abraço do outro, mas está na mesma casa. E a gente sabe que isso acontece muito, mora na mesma casa e nem se encontra, não cruza o olhar, não tem olho no olho, não tem mão na mão, não tem abraço, não tem tato. É tanto crente desviado, é tanta gente dentro da casa de Deus, mas afastado dele. Aí o que acontece? Um vento, uma água que entra no barco e a gente não sabe mais o que fazer para parar de entrar. Um problema que vem e a gente usa toda a nossa força para tentar vencer esse problema, e o problema não acaba, e a gente fica com vergonha de reconhecer isso. Por quê? Porque a gente conhece de barco, né? A gente conhece de barco, a gente conhece de remo, tinha pescadores ali, a gente conhece desse lago, a gente conhece de vento, a gente conhece de tudo, mas não está dando certo tudo que a gente sabe. Tudo que a gente sabe está servindo para nada. Para nada. Enquanto você está se esforçando, quase se matando para tentar resolver, Jesus está lá atrás dizendo: tem um lugar de descanso aqui para você. Vem, se aproxima de mim, fala comigo. Fica longe de mim não, fica distante de mim não, está aqui dentro, vem para os meus pés, está aqui dentro, se aproxima de mim. Eu não vou mandar você sair, não, eu quero você aqui perto de mim, se aproxima de mim. Jesus, quando ouve a voz dos discípulos, Jesus levanta na hora. Na hora. Será que a voz dos discípulos era mais forte que o barulho da tempestade? Claro que não. Mas a tempestade ele sabia que viria. E os discípulos, ele está torcendo para que venha. Por quê? Porque ele respeita o livre arbítrio. A tempestade ele resolve só com uma palavra. Mas e você? Ele espera que você reconheça que precisa estar próximo dele. Esse problema aí, um toque e ele acaba com isso. Essa situação que está quase te matando, isso para ele não é nada, mas não é nada. O maior problema não é esse problema. O maior problema é você estar afastado dele dentro do mesmo ambiente. E isso ele não pode resolver com a força do poder dele. Por quê? Porque ele não pode passar por cima da própria palavra. Ele não pode te obrigar a querer estar mais próximo dele. Ele só deixa o caminho livre para você chegar. Ele não pode dizer: fica aqui senão te mato. Não, quem faz isso é o diabo, que ameaça as pessoas se saírem de tal religião, tal, mata, bota doença no filho, acaba com tudo. Ele não faz assim. Ele só deixa bem claro: eu estou aqui. Se você quiser, venha. Está chorando? Pode vir chorando. Está desesperado com esse remo na mão, sem conseguir resolver? Venha assim mesmo. Está pensando que vai morrer, que não vai ter jeito? Venha assim mesmo. Está descontrolado, deixou a tempestade do lado de dentro ser mais forte do que a tempestade do lado de fora? Venha assim mesmo, do jeito que você estiver. Ele só quer que você venha, porque se você vier, ele fica em pé e acaba com isso que está querendo destruir você. Fique em pé aí, fica. Levanta aí no seu lugar. Porque essa palavra numa terça, a resposta eu não posso buscar em mim, eu preciso buscar nele. E quando eu busquei nele, eu entendi que quem vem terça está querendo mesmo, né?
e querendo mais. Tem gente aqui que não falta um culto. Eu acho isso tão lindo. Acho mesmo, gente. Acho mesmo. Reconheço isso. Reconheço que isso também é atitude de fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não vem só para a igreja, não. Se aproxima dele. Não fica tentando resolver sozinho, não. Se você falar com ele, ele vai resolver. Já parou para pensar que você está tentando e não consegue? Você acha que você tem que continuar forçando uma barra, tentando sozinho? Cuidado, que parece que quanto mais você tenta, mais água está entrando. Quanto mais você tenta colocar para fora, isso mais entra. Você já parou para pensar que você pode estar perdendo tempo e força? Jesus não venceu a tempestade, ou não atravessou a tempestade na força do braço, mas Jesus estava enfrentando aquela tempestade descansando. O que Jesus quer que a gente aprenda? Olha para onde eu estou olhando, acredita no que eu estou dizendo. Se eu falei que eu vou estar com vocês, eu vou estar. Se eu falei que tem um lugar de chegada para nós, é porque tem. Descansa, para de querer se matar desse jeito. Tem gente aqui que está se matando, tentando resolver. E Jesus está dizendo: se aproxima de mim que eu resolvo. Se aproxima de mim, porque essa tempestade foi para fazer você se aproximar de mim. Perde mais tempo não. Feche seus olhos aí, por favor. Pensa um pouquinho no que tem acontecido com você. Não sei em qual área, eu não sei. Eu sei que se Jesus colocou essa palavra no meu coração, que tem pelo menos um par de ouvidos aqui para escutar. Será que foi para você essa palavra? Será que foi para você? Se eu estivesse sentado aí onde você está, eu não deixaria nenhuma oportunidade passar. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão, essa palavra aqui também é para mim. Como assim? É Jesus dizendo assim para mim: meu filho, pode descansar. Pode descansar. Quem está na direção sou eu. E vai chegar lá. Você vai chegar lá. O vento pode estar soprando, as águas podem estar tentando entrar no barco, mas você vai chegar lá, porque eu disse que você vai. Agora, ao invés de estar tentando se matar aí remando, se aproxima de mim, fica aqui comigo. Fica aqui comigo. Eu quero adorar a Ele, enquanto você pensa na sua vida.